Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. O agora e você, sombras, percepções, modificações. O que você efetivamente modifica na sua vida no dia a dia? O que é modificar a tua vida no dia a dia? O que te incomoda que você faz algo a respeito? Isso é sombra. O que eu não tolero, mas eu faço algo a respeito? Vou entender por que eu não tolero. Sem frase feita, sem ter recebido isso, eu vou entender por que isso acontece. Isso é enfrentar a sombra. Eu vou entender por que a minha vida está do jeito A e não do jeito B. Isso é enfrentar a sombra. Eu vou entender por que eu reclamo tanto. Isso é enfrentar a sombra. Eu vou entender por que eu não amo de fato. Isso é enfrentar a sombra. Tudo isso é sobre enfrentar a sombra que nós carregamos. Sabe o yin e o yang, o positivo e o negativo? Precisa estar em harmonia. Nós vivemos um mundo em que há algo chamado dualidade. A dualidade significa que há a luz e a sombra. Significa que no meio de tudo, e tudo está disponível, você escolhe o que é o melhor a fazer. E o melhor a fazer pode ser sombra e pode ser luz. Tudo isso é sobre o agora. Quando você pensa num filme como o filme da Uma Turma, que agora me esqueci o nome, que ela acorda e mata tudo que incomodou ela, Kill Bill, isso. Você pensa no Kill Bill e você pensa no técnico de enfermagem que abusa dela enquanto ela está desacordada, e aquilo é uma forma de necrofilia. Tem que haver exposição dessa sombra, porque isso acontece. Quando você pensa em maus tratos dos animais, quando eu era criança, a diversão era estourar rabo de gato. Isso é sob sombra, isso acontece. Tem uma série agora no Netflix que trata sobre a sombra, chamada Ares. Assistam. E é a sombra ali nos seus variados níveis, o que você não quer encarar. Por que na tua família tem uma demência? Por que na família do outro existem tantos ladrões ou prostitutas? Isso tem que ser encarado. Por que você está ali? Por que não foi melhor a sua vida? Por que você tem que enfrentar isso? Isso são sombras. Porque ao invés de você ter todas as condições de ser rico, você tem que enfrentar o limiar da miséria. Isso são sombras. E quando você entende isso, aceita e compreende isso, você é Deus em ação. Você encontra as respostas que precisa. Você encontra prosperidade e encontra abundância. Porque você enfrenta as sombras. Tanto a sua sombra pessoal como a sombra da sua família. Agora precisamos ir além. Temos que enfrentar a sombra de cada cidade, de cada estado, de cada nação. Qual é a grande sombra do Brasil hoje? O embate entre os polos, esquerda e direita, porque fulano tem razão e ciclano não tem razão. E isso é sob sombra. Por que eu tenho que bater no sujeito se eu antes estava fazendo o que ele faz? Ou por que eu apoio um sujeito, mas eu renego o que o outro faz por apoiar esse sujeito? Todo mundo, por um lado, gosta de bagunça, mas quando essa bagunça chega a você, você não gosta. Então por que você apoia? É para pensar e executar isso. Todo mundo gosta de ordem, mas
acontece um genocídio, um assassinato, um sequestro por causa dessa ordem. Então, por que você apoia a ordem? Você tem que apoiar a bagunça ou a ordem, ou você tem que ser a sua melhor versão? Você tem que estar colaborando, estimulando para que todos sejam a sua melhor versão, definitivamente. Você precisa ser isso. Eu ontem estava enfrentando, fazia muito tempo que eu não pegava chuva, uma chuva torrencial aqui no Rio. E toda vez que chove, a sombra da cidade aparece, a sujeira dos ralos, os canais que transbordam. E eu enfiei meu pé naquela sujeira toda e saí limpo. E me sinto bem por isso. Nenhuma doença, nada de lectospirose, nada disso. Saí limpo. Você crê nisso, amado? Você crê nisso, amado? É preciso enfrentar as sombras para que você seja melhor. Você é melhor. Mas você tem que sair das tuas decisões inconscientes, das tuas decisões subconscientes e passar a ter somente decisões conscientes. Se você não gosta da prostituição infantil, por que vive a verificar imagens sensuais de meninas? Por quê? Se você fala de amor, por que você vive a verificar a vida amorosa do outro e não a sua? Porque é fácil criticar o outro, falar do outro. Você está projetando no outro o seu problema toda vez que você critica. Toda vez que você se incomoda muito, você está projetando naquilo que te incomoda muito você. É sempre sobre você. É sempre sobre você ser a sua melhor versão. E quando você entende, aceita e compreende isso, você transmuta essa sombra. Portanto, volto a repetir. Para entender melhor a questão da sombra, e você quer ter uma boa dramaturgia, assista Áries, da Netflix. Porque ela trata disso. Você quer entender sobre sombra? Assista Coringa, esse novo. Se você quer entender sobre sombra, assista o segundo filme do Cavaleiro das Trevas, com o antigo Coringa, o Heath Ledger. E você vai entender que essas sombras são sobre cada um de nós. Por que a nossa alimentação é falha? Por que a nossa educação é falha? Por que o nosso trabalho é falho? Sombras que têm que ser enfrentadas. Mas isso te tira da área de conforto, isso te tira do tabu, isso te tira do preconceito, isso te tira de ser a sua pior versão. É confortável criticar, falar abertamente sobre o que incomoda, o reclamar. Mas você no lugar, você faz o quê? Você tem que estar produzindo o seu próprio material. Você precisa estar produzindo a sua própria essência. Você precisa estar gerando o seu ponto de vista, porque se o outro se estimular a isso, também vai gerar a sua própria essência, também vai gerar o seu próprio ponto de vista. E então todos nós, coletivamente, inclusive a nação, é a sua melhor versão. Por que você acredita em respostas fáceis? Para quê? Será que a educação hoje está melhor ou está pior do que era há 30 anos? Ou o país hoje está melhor ou está pior do que era há 30 anos? Aí por que fulano te incomoda tanto? Se é a mesma coisa. Por quê? As sombras estão aí para que você seja a sua melhor versão. Você quer de fato um país melhor? Um suposto país melhor? Você tem que encarar por que o Brasil é assim. Por que as pessoas agem desse jeito? Porque isso é parte de você. Quando você aceita, entende, compreende isso, você
consegue ver soluções onde não há solução. Seja a sua melhor versão. Trate da tua sombra, da tua ferida de fato. Então, um exemplo em que o Bill, há uma turma quando está em coma, tem um cara abusando dela sexualmente. Você acha que isso é somente uma história de filme? Isso acontece, isso é sobre a nossa sombra. Nada do que aparece na nossa vida, nada, absolutamente nada, é aleatório. Nada que vemos, nada que se torna visível é aleatório. É parte da projeção da nossa sombra. Então, se você tem muito filme de terror, é parte da projeção da nossa sombra. Se você ama zumbi, é parte da projeção da tua sombra. Porque usar esse aparelhinho aí é ser zumbi. Então, você pode modificar isso? Pode. Aí você tem que enfrentar a sombra. Por que eu dou tanta atenção a isso? Com a chamada bobagem. Ser a sua melhor versão é sobre ser parte do agora. É a exposição da escuridão para a luz. E a luz, quando chega em você, ela não sai. Basta que você queira. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.